povo lindo, abençoado! Mais um episódio incrível do nosso podcast mais poético desse mundo, Entre Almas e Falas. Porque a gente tem essa iniciativa de trazer pessoas, projetos, empresas, empresários, empresárias que realmente estão contribuindo para a vida, com propósito, com energia, fazendo a diferença no mundo. E se você é uma dessas pessoas, dessas almas que tem uma voz, que tem uma história, eu sei que você tem, você já está super convidado a nos seguir nas redes sociais, a entrar na nossa comunidade e participar junto com a gente aqui. Você pode ser a próxima pessoa a estar aqui no nosso podcast. E eu, se você não me conhece, sou a Paula Sena, uma mentora de autoconhecimento e comunicação humanizada de alto impacto para hoje mulheres empresárias, mas com foco no poder feminino. Mas antes de ser essa pessoa aqui, que faz. Eu sou uma mulher cristã, uma filha amada de Deus, dos meus pais extraordinários. Sou uma mulher que acredito verdadeiramente na liberdade, no poder das conexões. Acredito que juntos nós somos realmente mais fortes. Eu sou uma mulher que amo o mar, amo dançar, amo a energia de vida. Tô viva, né, gente? E com vida a gente vai muito longe. Faço transformações de mulheres através das minhas palestras ativacionais, sou escritora, terapeuta sistêmica, comunicóloga. Também tenho desenvolvido a minha pós-graduação em psicanálise esse ano e entre muitos prêmios e títulos, estou aqui nesse projeto também e faço tudo isso através das minhas mentorias, cursos, podcasts e assim, gente, me segue lá no Instagram, @PaulaSena, com 2 N's, mentora, Paula Sena Mentora, e aí você vai poder ter conteúdos de altíssimo valor junto comigo. Não poderia ser diferente, mas eu estou recebendo uma alta personalidade aqui hoje, gente. Cosmo, bem-vindo. Eu já chamo logo assim, gente. Mas ele é um homem de nome, sobrenome, projetos incríveis. E eu estou assim, muito feliz de te receber hoje, de fazer essa troca, de fazer essa conexão. Falo que nada melhor do que a própria pessoa para poder falar de si mesmo, para poder dizer quem é, o que faz, como é, sentimentos. Essa mesa é muito nossa, Cosmo. Bem-vindo, gratidão por ter aceitado esse convite. Super obrigado por estar aqui. Eu sou Cosmo Fusaro, tá? A ideia de vir até aqui foi fantástica para falar com a Paula, porque eu já conheço há algum tempo e que a gente acredita nas mesmas coisas e tem os mesmos valores. Sim, com a ideia certeza. que eu tive quando saí da empresa que eu trabalhei durante 20 anos, que era o Banco do Brasil, era exatamente criar algo novo, criar algo que deixasse um legado. Tá? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Com certeza. Eu também sou um mentor, não me limito só ao público feminino, mas ao empreendedor. Mas assim, principalmente o lado humano do empreendedor, para ele entender que ele realmente faz a diferença no mundo, mas que ele precisa estar muito centrado. Porque existe uma ideia errada de que sempre ser empreendedor é maravilhoso, é fácil, e que tudo vai ser uma vida que você vai viver na praia, tá? Isso não é uma verdade. Então, o que a gente tem que fazer é conscientizar o empreendedor, fazer com que ele tenha, sim, os seus dias de praia, mas que ele tenha certeza de onde ele quer chegar, como quer chegar, por que quer chegar e, acima de tudo, seja feliz. Porque ser empreendedor e não ser feliz não quer dizer nada. E você precisa se organizar, se preparar para isso. E as pessoas acham que é simplesmente abrir a empresa. Infelizmente, eu tenho uma triste notícia. Não é. Primeiro, você precisa se organizar. E é engraçado, Cosmo, isso que você está falando, e muito pertinente, porque tanto é que se a gente for pelas estatísticas, quantos CNPJs só estão abertos? Então, às vezes a gente olha lá na televisão, né, aquela coisa, tem tantos MEIs e não sei...
E os MEIs, na verdade, eles só são uma representação de um número, porque, na verdade, não está acontecendo uma atividade. Aquilo realmente só está no papel. Nem aquela pessoa já está até procurando emprego, e eu sei disso, porque tenho muitos vínculos com prefeituras, e às vezes a pessoa está procurando emprego no pátio, a pessoa está no CLT distribuindo currículo, e sendo que tem o CNPJ aberto, mas ainda não conseguiu colocar isso para fora. Então, é mais do que viver a ilusão do empreendedorismo, né? Sim. É realmente se integrar de dentro, descobrir o propósito para não ficar fazendo por fazer, ou fazendo o que o pai quis, o que a mãe quis, né? Então, o que você falou é muito pertinente. E eu também quero falar sobre essa questão do que você disse, da integração do masculino e do feminino. Como é importante, né? E esse foi um dos objetivos do nosso podcast, Almas, Falas, né? Então, isso não se limita a um certo núcleo, né, de uma pessoa. Todo mundo tem uma história para contar. E hoje, você sabe, né, como eu venho trabalhando a integração do feminino e do masculino. E como isso é importante, como a gente entender os dois espaços, os dois campos de evolução vão melhorando o mundo, a gente vai fazendo parte dessa diferença. Então, muito pertinente isso que você está falando. Gente, é importante ser feliz, né? É importante saber se aquilo que você faz realmente é o que te move. Porque senão vai morrer, né, Cosmo? Sim. Acaba morrendo. E você falou uma coisa fundamental. O empreendedor, ele não é um ser que tenha que ter definido gênero, raça, Sim, ou qualquer outro tipo de coisa que você queira taxar. Não é, ele é um humano que está em função de empreendedorismo. sim. Tá? E não existe limitação. As pessoas colocam limitações, por quê? Porque a sociedade criou limitações. Uhum. Não existe diferença. O empreendedor, ele não importa se ele é sexo feminino ou sexo masculino. Ele é um empreendedor, ele é um ser humano se dedicando a algo. Tá? Sim. Então eu sempre insisto nisso, que é importante sim, porque muitos grupos durante muito tempo ficaram sem apoio. Então, até a gente entende todo o apoio que é dado. Mas você não pode fazer com que as pessoas entendam que existem limitações, porque elas não existem. Tá? Não existe nenhum tipo de limitação. Todo ser humano, seja ele qual for, pode ser um empreendedor, assim como ele pode ser um CLT, ele pode ser o que ele quiser, desde que ele tenha um propósito de vida. Sim. Então, o que acontece? Você precisa entender qual é o seu objetivo de vida. E aí, no seu objetivo de vida é que você vai trabalhar. E aí, é isso que falta às pessoas. Elas abrem um negócio, pelo que falam dela, pelo que acham dela, só que não é o achar do outro, é o seu. Incrível, incrível. Tá. Aí vem a comunidade, né, Cosmo? Sim. Aí a gente entende essa perspectiva de trabalhar em conjunto. Eu falei aqui, e é uma realidade. Eu acredito no junto, no poder de conectar, sabe? Eu conheço fulano, que conhece ciclano, que eu conecto com fulano e tal. E ainda a gente vê dentro desse universo, às vezes, as pessoas muito travadas em achar que networking, por exemplo, né? Como, eu só vou trabalhar se alguém comprar de mim, eu só vou conectar se vender pra mim. E aí, às vezes, a gente vai nesses grupos de WhatsApp e a galera, aqueles grupos viram catálogos de, estamos abrindo grupo pra networking. A galera, né, e vai jogando um monte de coisa, comprem de mim. E não tem uma estrutura, muitas vezes, de fazer realmente negócios. E você acredita que eu passo muito... Gente, eu passo muito por isso. Cosmo, passo muito por isso. Eu não sei você se você já passou. Mas eu entro num grupo vou num network, entro num grupo de WhatsApp. Eu quero 1 a 1. Eu quero uma conexão de vídeo com aquela pessoa, quero entender o que ela faz, como elas... Porque eu não sei, às vezes ela não vai vender pra mim, mas aí o Cosmo chega na minha vida e fala assim, Paulo, você conhece alguém que faz... Aí eu falo, e aquela pessoa que eu fiz network, eu fiz 1 a 1, pá. Sabe o que mais acontece? E eu estou falando mais do meu núcleo, né? O núcleo feminino. Não sei se no núcleo masculino, você que é mais integrado, acontece da mesma forma. Mas... eu vejo assim, o que você quer?
E eu coloco lá, oi, tudo bem? Estamos conectadas com a comunidade tal. Vamos fazer uma chamada de, mas você quer o quê? É quanto o seu trabalho? Gente, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de nada disso. Estamos falando de ter uma conversa, um networking, entender o produto, o serviço, para depois fazer o netweaving, que é essa conexão. Eu linko você com fulano, ou às vezes eu preciso do seu serviço, do seu produto. Agora, me fala, como nasce a sua ideia da Comude Saber? Porque é uma comunidade integrada. E aí já me conta também se isso acontece nesses movimentos, se as mulheres ou homens estão ainda assustados com pessoas chegando no meu WhatsApp, né? Por causa de um grupo. Não cheguem. E chega lá no administrador. Olha, você tem que colocar o grupo melhor, porque o povo tá me abordando. Cara, o que você tá fazendo numa comunidade? Se você não quer ser abordado, se você não quer ser acolhido... Da onde vem a Comude? Como você lida com esses conflitos? Se existem esses conflitos? Tem lógica isso que eu tô trazendo? Porque pra minha vida eu vejo muito isso acontecer, cara. Tá. Eu já vou falar da Comude, mas antes eu vou falar de networking com você. Na realidade, teve um atropelo com a pandemia, teve um atropelo de todo o nosso sistema de comunidades e de comunicação. Sim. Então nasceram muitos networkings por causa da Covid, todo mundo estava em casa e começou a criar coletivos, tá? Que na realidade foram acelerados e saíram do controle. Tá. Então as pessoas hoje não entendem o que é um networking, tá? Networking é uma troca. Eu até estava conversando com o pessoal aqui do TI agora há pouco e falando com eles exatamente isso, porque cada vez que a gente vai fazer um networking, porque hoje eu tenho a Inova Leste, que é uma inovação na Zona Leste, tá? É um grupo de networking com definição de networking. Sim. O que quer dizer isso? Unem-se pessoas uma vez por mês num espaço X, que hoje é no Senac, tá? Legal. E aí a gente vai conversar. Tá? E a gente sempre fala para eles, olha, não venham com pitch decorado, porque eu não vou deixar. Por quê? Tem dia que a gente chega e fala assim, não, hoje você vai falar de você. Hoje não, hoje você vai falar do que você está precisando. Legal. Outro dia você vai falar assim sobre o que você está vendendo hoje. Outro dia você vai falar assim, o que você está comprando ou você está procurando por causa de um amigo. Olha que legal. E aí, com isso, você vai criando as relações, porque as pessoas acostumaram a decorar pitches. Então, eu falo sempre que todo mundo vai para a networking hoje e fica assim, olha, fechado. Você olha para a pessoa está cada um olhando dentro de si ou com o celular na mão, decorando o que vai falar. Ele não ouve o do lado. Esperando se vai ser um de 30 segundos, de um minuto, quanto ele tempo só não eu vou ter, sabe né? qual é o tempo que ele vai ter. Mas ele não ouve ninguém. Sim. E hoje, assim, a gente tem que difundir a ideia da escutatória. Fato. Escutar é o grande legado dessa geração, tá? Parar de falar tanto e ouvir mais. Fato. Porque quanto mais você ouve outras pessoas, você descobre outras oportunidades, tá? E quanto mais você ouve, você vai descobrir quem é o seu cliente, não só o seu fornecedor, como o seu cliente e como seu parceiro, aquela pessoa que podia estar te entregando alguma coisa que você precisa. E às vezes você pode fazer uma parceria, você não precisa comprar aquele produto, você negocia com ele aquele produto. Então tem 1000 opções hoje que você pode conseguir no networking e você vai para o networking só para falar de si. E aí o que acontece? Você não ouve os outros, você sai de lá sem nada, tá? A ideia da Comude Saber, tá? Para complementar isso, é a ideia de comunidade, tá? Quando eu saí do banco, eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Eu queria deixar um legado. Eu queria pegar e começar em algum espaço da internet, deixar registrado algum conhecimento que eu tenha. E aí eu contei isso para alguns amigos, 5 amigos se interessaram e juntos a gente criou um site que era só para colocar artigos, tá? E que a ideia inicial era simplesmente para deixar um legado de conhecimento. E eu tinha uma ideia de escrever simples. Por quê? A grande população precisa de informações simples. Ela não precisa de doutorados. Isso daí quem tem que ter é quando você vai tecnicamente procurar alguém, tá? Sim. Mas assim, ela precisa saber o que ela dá para uma criança naquela hora que a criança está chorando porque está com febre, tá? Ela precisa saber como que se usa um pincel num quadro a tinta óleo. Entendeu? Ela precisa saber o que é separar caixa de pessoa física de pessoa jurídica num empreendimento. Então ela precisa de muita informação, mas ela precisa de um jeito simples. E a gente criou a Comude Saber assim.
Então hoje a gente tem mais de 1000 artigos publicados, uns 100 autores que são voluntários. Todo mundo ali escreve e leva essa informação para frente, tá? A Como de Saber nasceu assim, em seguida a gente abriu o canal de entrevistas dela, que era exatamente para falar empreendedores que deram certo, ideias que deram certo, ou conhecimento que deveria ser levado de alguma forma. Sim. Pronto, isso é ideia de comunidade, é troca. Não é mão de via única. Comunicação é troca. Tem que haver os dois lados. Você escuta e você fala. Hoje todo mundo fala, ninguém escuta mais nada. Você falou tudo, o Cosmo. A gente às vezes está conversando, eu falo muito disso na minha mentoria com as mulheres. Às vezes você está conversando numa roda de amigos, falando lá do futebol, dos homens, que mulherada adora falar de homem, né? Ah, não sei o que, meu marido, não sei o que lá. Só que aí quando a outra tá contando o negócio, fala, quando ela terminar, eu vou falar tal coisa, vou falar de tal lance, né? E aí você não tá escutando. Você tá raciocinando o que o outro, o que você vai falar para ficar melhor no comentário do outro. Olha como isso é forte. Então, isso que você traz da escutatória realmente é muito pertinente para os nossos dias, porque quantas falácias, quantas falas inúteis saem da boca das pessoas porque não estão mais ouvindo. Quando a gente começa a ter essa escutativa, você fala escutatória, eu falo escutativa. A escuta com presença é o que a gente está fazendo aqui. Eu te fiz uma pergunta e eu estou 100% concentrada no que você está dizendo para entender se é pertinente algum comentário, se é pertinente um conselho, se é pertinente... Porque às vezes você fica dando opinião na vida das pessoas, no negócio das pessoas, e elas não estão te pedindo isso. A gente burla permissões, a gente acha que tem permissões, a gente acha que tem as respostas, porque a gente não está escutando. A gente só... E aí entra o que eu falo muito. Falar não é comunicação. Não é só falar. É a gente comunicar. E por que eu coloco o nome do podcast Almas e Falas? Porque se você tem uma fala e não tem alma, sim, não adianta. Se você é uma alma e também não fala, não expressa, né, nesse sentido de comunicar, também não adianta. É a conexão da alma com a sua expressão. É a conexão da sua voz com a tua essência. Pra gente conseguir... Se eu não faço isso por mim, eu vou fazer pelo outro. E você fala tudo quando você fala escutativa, tá? Eu uso muito escutatória por causa de um texto do Rubem Alves que todo mundo devia ler, que se chama Escutatória. Porque se a gente passasse a ouvir o outro não é só a voz do outro. Tá? Sim. O outro, é o ele corpo, se expressa tudo, né? pelo corpo, ele se expressa pelo local onde ele está, a roupa que ele está vestindo, o jeito que ele está te olhando, e aquilo tudo importa na comunicação que você vai ter com aquela pessoa. Então, muitas vezes aquela pessoa está ali porque a sociedade imprimiu que ela deveria falar daquele jeito, só que ela não está querendo dizer aquilo. Escutativa é quando você olha para aquilo e entende. E como que você vai falar assim, mas tá, e o que eu faço com isso na vida real? Na vida real, por exemplo, cliente. Tá? O seu cliente chega para você porque ele tem uma demanda. Ele já veio, seja em qual área for, ele veio com uma demanda. Aí você está recebendo metas, você tem uma meta pessoal de vender. Você não ouve nada do que ele fala. Todo mundo, quando eu estava no banco ainda na agência, falava assim, nossa, eu não sei como que você vende tanto. Eu falei assim, porque eu atendo cliente. Aí o pessoal olhava para mim e falava assim, mas todo mundo atende o que eu falei assim, não, vocês não atendem cliente. Vocês nunca ouviram o cliente. Vocês não sabem nem o que ele faz. Vocês simplesmente vão tentar vender as metas de vocês. Se você não ouvir o seu cliente, você não tente empurrar sua meta. Porque ele vai devolver essa meta daqui a pouco para você. Porque não é o que ele precisava. Uhum. Primeiro, atenda o cliente. Então, eu conhecia o cliente, a família do cliente, o que ele esperava de mim, o que ele veio até ali procurar. Depois que eu conhecia o cliente... Isso chama-se escutativa. É você ouvir o cliente por completo. Quando eu ia falar, primeiro eu atendia o que ele vinha me demandar. Tá? Aí depois eu chegava para ele e falava assim, olha, eu tenho isso aqui que eu preciso entender, eu preciso falar, tal, não sei o quê. E aí ninguém entendia por que aquele cliente comprava. Sim. Então ele comprava assim as minhas metas, mas mais do que isso, às vezes ele já tinha feito uma feira, porque na realidade ele tinha vindo com uma demanda de uma feira e eu só estava tentando empurrar um produto, ele vai embora e vai para outro lugar, que vai oferecer, vai ouvi-lo.
Ele comprou o relacionamento. Né? Relacionamento. Comprou é isso que você falou. As pessoas hoje não são mais aquelas... Assim, todo mundo está acostumado com o mercado de alguns anos atrás, em que assim, as pessoas não se relacionavam, não se entendiam, não buscavam conhecimento. O mundo mudou, gente. A tecnologia pode ter trazido muitos problemas que as pessoas levantam e que eu discordo, tá? Eu acho que ela trouxe muito mais benefícios. E ela trouxe muito conhecimento. Como de saber, de onde surgiu isso? Comunidade da sabedoria. Existe uma coisa que a gente precisa entender hoje em dia. Informação está aí, disponível. Tá? Conhecimento é quando você anda com aquilo ali. Sabedoria é quando você usa essas duas coisas, tá? Você deixa de ser um obeso de conhecimento, né, cara? Tem muita gente ganhando, mas não sabe colocar em prática, então, né? Então, é praticar. Então, pratique o seu conhecimento. Pegue aquilo que você aprendeu e não guarde primeiro, tá? Nunca tenha medo. Todo mundo sempre me perguntou isso. Você nunca teve medo? Você faz uma coisa, você cria uma coisa nova, você expõe. Eu falei assim, sim, porque ela não veio para mim. Ela veio para o mundo. E aí você não tem que ter medo. Tá, vamos copiar. Tudo se copia no mundo. Se copia ou se modela, hein? Pode se modelar. Acho que modelagem, cópia é tão sem autenticidade, na minha opinião, mas quando você cria a modelagem, você já faz com que a cópia, ela pode existir sim, não é ruim. Desde que você não tenha intenções ruins, tá? Agora, quando você às vezes dá para a cópia, porque aquilo é uma coisa boa, deve ser copiada. Ela pode ser modelada quando eu tenho condições de fazer uma alteração e fazer aquilo melhor ainda. Tá? Mas existem pessoas que não tiveram, porque assim, a gente nivela as coisas, quem cria às vezes uma coisa, tem aquela competência de criar. Existem pessoas que não têm, que elas vieram para fazer o quê? Aquilo que é praticamente ela tem uma certa limitação para criar. Então a gente não pode exigir dela a criação. Deixa dela a cópia para que ela... Por quê? Porque na realidade, assim, cada ser humano é único. Então, algumas pessoas vieram e têm competência naquela área de criar. Eu, por exemplo, eu adoro inventar em tudo quanto é área. Tá? Criatividade. Mas tem horas que eu olho e falo assim, se eu chegar para você e falar assim, não vou tentar, ouça, porque eu não vou tentar mesmo. Porque não é a minha área. Assim, então, se você falar assim, não, vamos fazer um negócio de arte, tudo bem. Vamos fazer uma coisa de finanças, tudo bem. Tem áreas que se você chegar para mim, eu vou falar assim, não, pode esquecer, não vou nem olhar. Por quê? Porque, na realidade, eu tenho que entender o que me faz feliz é aquilo quando eu estou usando a minha habilidade e a minha competência na direção daquilo que me faz bem. Entendeu? Então, quando eu falo da cópia, eu não vejo tanto quanto problema, porque nessa área que eu não gosto, mas que às vezes tenho que atuar, tá? Eu não preciso modelar e perder meu tempo tentando. Eu posso copiar. Tá? Desde que isso não traga um dano, não tem problema. E eu não vou ter dor por isso. Então, por isso que às vezes eu coloco essa opção. Por quê? Porque naquele momento, naquela história, eu não preciso fazer nada além do que já foi feito. Bem, eu vou deixar aqui o meu ponto de vista. É isso, vamos lá. Eu vou colocar o contraponto ainda, né, da modelagem, porque você falou a palavra-chave. Nós somos únicos. E por mais que você vai pegar aquilo que está pronto, vai ter a tua cara. Sim. Se não tiver a tua cara, falta. E aí as pessoas vão perceber, né, que aquilo é caricato, que aquilo é mascarado. Então, tudo se transforma, tudo se modela, né? Agora, a cópia, tanto é que tem até leis para isso, né? De plagiamentos e tal. Como você falou, intencionalmente, quando você não tem a intenção do mal em relação a pegar uma ideia de alguém, pegar um conteúdo de alguém, mas ainda assim você vai colocar o seu jeito. Eu vou me inspirar em algo. Eu não sei, às vezes, não tenho competência técnica, né, emocional e tal, pra agir daquela forma. Mas aquele contexto, quantas vezes, vou aqui revelar um segredo da minha rede social. Muitas vezes eu vejo reels de outros nichos que não tem nada a ver com o meu, mas eu capto aquela essência de ideia
e transformo para dentro do meu conteúdo. Eu, de alguma forma, eu modelei, porque eu não teria a ideia de criar aquilo. Então, eu pego aquilo e coloco com o meu jeitinho, com a minha essência. E o seu jeito é o jeito certo, o meu jeito é o jeito certo, né? Eu gosto de colocar, você sabe disso, a gente, né, já fez isso muitas vezes. Eu acredito que esses pontos de vistas vão fazer as pessoas Sim. refletirem o que funciona dentro desse contexto para cada um, né? Não, e foi perfeito, porque na realidade até agora entendi o que você estava colocando unicidade como a nunca cópia. vai ser igual. A Nunca cópia vai ser que igual. você estava colocando é quando a gente tenta copiar a pessoa, mas assim, de um jeito errado, tá? É isso. Assim, o que eu quis dizer é que assim, as pessoas podem estabelecer padrões, isso não tem problema. Agora, cópia simplesmente por cópia e tentando roubar, de certa forma, a ideia do outro, não é bom. Sim. Agora, quando é uma ideia que é padronizada e que todo mundo vai fazer, quando ela surge de uma invenção. Mas depois ela vira padrão e aí aquilo vai passar para muita gente. Então, isso que eu não considero como um problema. E olha que interessante o que está acontecendo nessa mesa. E esse é a jogatina, vamos dizer assim, né? Quando nós estamos em maturidade de empresa, de pensamento, de alma, de contexto emocional e etc., a gente consegue debater contrapontos sem... Você precisa acreditar na minha ideia e eu preciso acreditar na sua. Eu gosto muito dessa frase que eu aprendi com Diva Gabi. Diva Gabi, ó, um beijo se você estiver assistindo. Ela diz sempre isso. O seu jeito é o jeito certo, o meu jeito é o jeito certo e tá tudo certo. E eu concordo plenamente, porque na realidade não existe... Eu acho que o certo e o errado é o maior defeito de mercado que a gente tem, de sociedade que a gente tem. O que é? O que é certo para mim pode não ser certo para você, como pode não ser certo para alguém que está nos ouvindo. Até para as dualidades, né? Até para coisa ruim. Quando você coloca o dual como única opção, é a pior coisa que pode existir. Porque nem tudo é bem, nem tudo é mal, nem tudo é certo, nem tudo é errado. Na realidade, por isso que existe um meio termo, tá? E é mais do que meio termo. O que às vezes é para você, não é para mim. Então, o que acontece? A dualidade, quando ela é estrita, ela gera as dores, ela gera os problemas que a gente fala assim, quando a gente começou, a gente falou sobre o ser humano, tá? Sobre, você não tem essa necessidade de ter dualidade em nada. Você simplesmente tem a sua verdade. É isso que é importante a gente ter. Você tem a sua verdade, você segue aquela sua verdade e você respeita a verdade alheia. E isso porque não é você opcional, quer né? que a sua verdade seja aceita. Então, quando você fala em comunidade, que você fala que você vai ter uma troca, outro dia me falaram se eu ia publicar um artigo de uma pessoa que mandou um assunto que eu discordaria, assim, eu como Cosmo discordaria daquela posição, tá? Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou publicar. Aí as pessoas olharam para mim, mas como que você vai publicar? Eu falei assim, porque não vou ser só eu que você lê esse texto. Esse texto é aberto. Eu tenho uma comunidade do saber. Eu posso discordar daquilo ali. Se eu quiser, eu que escrevo outro texto para explicar. E a mesma coisa, eu vou te usar um exemplo que você vai gostar muito. O símbolo, tá? Foi criado da Comunidade de Saber com um triângulo e que muito parece com um triângulo que tem o olho dentro. Então, uma pessoa mandou me falou assim, porque você é uma coisa como chama essa comunidade? É esotérica, é coisa do demônio. Aí eu olhei e falei assim, olha, não é mesmo de jeito nenhum. E aí o pessoal falou para mim, falou assim, você não vai responder publicamente? Eu falei assim, vou, mas por um texto. Aí olharam para mim e falaram assim, como por um texto? Eu falei assim, eu vou descrever de onde surgiu aquele desenho e o porquê da marca. E aí eu mostrei, desde do Antigo Egito até hoje, até a maçonaria atual e o dólar americano, todos têm o mesmo símbolo. Eu falei assim, então essa pessoa que pensa isso, ela pensa que a maçonaria é ruim, que ela pensa que o Antigo Egito era ruim, ela pensa que o dólar americano é ruim, ela pensa... E aí eu fui mostrando, na cristandade, os cristãos consideram o triângulo... Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como é que... E aí eu fui mostrando e escrevi o texto. Aí passou uns minutos, a pessoa me ligou e falou assim, nossa...
Aí eu entendi que era pra mim o texto, eu falei assim, eu não fiz, eu fiz pra todo mundo. Por quê? Porque se você tem essa dúvida, pode ser que outra pessoa tenha. Sim. Então essa é uma resposta. E você sabe que eu fui recentemente num concerto de piano clássico, lá na minha cidade maravilhosa. Meu Deus, eu moro num paraíso, Senhor. Gratidão, todos os dias eu agradeço por isso. E estava lá, é um rock piano com... Ai, agora eu esqueci o nome dele, mas ele é, assim, fenomenal. Ele viaja, faz turnês europeias em todos os lugares. E ele trouxe o rock de 1975 tocado ao piano. Então, ele contou, não foi assim só tocar piano. Ele conta a história do rock em 1975 na Alemanha, como o que estava acontecendo nessa época lá, nos Estados Unidos, no Brasil, sabe assim, ele vai navegando o mundo em 1975 e o que estava acontecendo no rock. Mano, foi lindo. E aí, ele conta a história quando chega pro Black Sabbath, né? E aí ele vai contando dos criadores e tal. E aí tem o símbolo do rock. Aí nasce o símbolo do rock em 75, eu nem tinha essa noção. E ele fala que toda essa mistificação de que é coisa do mal e tal. Da onde nasceu? A avó, eu esqueci, alguma coisa Dick, não sei o nome do rapaz, mas ele contou que esse precursor, ele fazia o rock da época, a avó dele, desde que ele era criança, fazia essa saudação como uma bênção pra ele. Filho, vai com Deus e tal, que Deus te abençoe. Uma coisa de vó. E aí ele, nos shows, quando ele começou a crescer, ele começou a abençoar as pessoas. Sabe? Nesse sentido, minha avó fazia isso comigo, isso pra mim é uma coisa muito boa, vou começar a fazer o sinal. E aí virou o símbolo do hard rock, até hoje, né? E aí, porque o símbolo do chifre, não sei o que, a galera associou o negócio e não tem nada a ver. Então ele contou, de uma forma assim, muito legal, muito leve. E eu falo, tá vendo como o conhecimento é importante, né? Como a gente... sair dessas caixinhas, e aí entra no que você falou, tá, tem gente que não vai deixar de acreditar, mas aí o respeito não é opcional, né? Respeito. Então, a gente também buscar um pouco de conhecimento e ver se aquilo agrega de alguma forma também pro contraponto do que eu penso, né? Eu acho que você usou 2 símbolos perfeitos pra gente falar, tá? Incrível. Eu acho que conhecimento, tá? É sempre positivo, tá? Sabedoria melhor ainda, óbvio, quando você bota ela na existência da pessoa, tá? E aí todo mundo às vezes chega pra mim e fala assim, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu falo assim, você já estudou a respeito do assunto? Mas não pela cartilha que você está tomando. Procure faça uma pesquisa um pouco além, tá? Existem alguns rocks que as pessoas cantam, sabe, só que elas nunca traduziram, tá? E elas gritam aquilo como se elas estivessem fazendo uma defesa satânica ou do mal, tá? E o pior é que eles estão cantando verdadeiras músicas gospel, porque a letra não é totalmente ligada a Deus. Exato. E a pessoa tá cantando, fazendo gestos, e eu fico olhando e falo assim, será que ela sabe que ela tá cantando, né? Porque assim, ela tá fazendo um gesto querendo dizer que eu sou porrada, que eu sou tal. Só que ela tá cantando uma música quase para Deus. É uma coisa que fala de paz, de repente, aí fica paz. Meio... O corpo só transmite uma linguagem. A música o rock tem uma batida pesada, tá? Só que a batida dele também, assim como toda batida, ela leva também a dimensão superior. Claro! Então, e na verdade, muitas músicas vêm dessa tradição do rock, né? A maioria. Quase todas as religiões usam batidas pesadas para fazer comunicação de massa. Sim. Só que assim, a do outro não serve, mas a dele serve. Só que todas elas usam as batidas pesadas. Então, assim, são coisas que as pessoas, assim, conhecimento é tudo. Ouça aquilo que você está falando que mal, antes de você falar mal, tá? Eu já vi algumas pessoas, assim, falando muito mal de uma música. E eu falei assim, gente, mas afinal de contas, por que tá falando mal da música? Essa música é maravilhosa, a letra dela é incrível, e a pessoa tá ali fazendo um drama com aquilo e mal conhece. Então, na realidade, o que eu peço sempre às pessoas, ouça até o fim, faça a tradução,
Tenta entender de onde veio, onde ela está inserida, entendeu? E aí entra o empreendedorismo da mesma forma. Empreendedorismo Vai é lá, isso. discute o assunto, vê o que é, de onde a pessoa vem, qual é a história que a pessoa conta. É isso aí. Por que nasceu essa empresa? Gente, isso E é empreender com alma? É isso, Cosmo? Empreender é você trazer tudo isso que nós falamos para dentro do empreendedorismo. Uau! Tá? Então, o que acontece? O conceito, assim, as pessoas que chegam para mim, vou abrir uma MEI, porque... Eu vou usar uma brincadeira que sempre funciona, tá? A pessoa chega para mim e fala assim, eu faço coxinha. Eu falo assim, legal. Aí ela pega aquela coxinha e fala assim, eu vou abrir uma empresa de coxinhas. Eu falo assim, a primeira pergunta que eu faço é, você gosta de fazer coxinhas? Aí a pessoa fala assim, não, mas é que todo mundo gosta. Aí eu fico quieto. Mas fala assim, você sabe quanto custa a coxinha? Também ela não sabe, tá? Mas assim, eu levo lá no serviço e todo mundo come. Assim, aí eu viro para a pessoa e falo assim, vou fazer alguns testes com você. Pegue a sua coxinha e fale que ela custa R$5, tá? E não que ela é de graça. Leve no serviço e fala assim, olha, agora eu estou vendendo coxinha por R$5, a mesma coxinha, não mude nada na receita. Tá? E leve por R$5, que é um valor bem baixo. Tá? Não estou pedindo nem para você fazer análise de custo, porque por enquanto você não vai fazer. Vamos só entender se você tem cliente e não quem come coxinha de graça. É lógico. Aí a pessoa leva e assim, quando chega de volta, ela vira para mim e fala assim, nossa, você sabe que todo mundo comeu, mas uma pessoa veio me falar que a minha coxinha é gordurosa, a outra reclamou que o tempero não estava bom. Eu falei assim, porque elas não são mais o seu colega de trabalho que está comendo a coxinha de graça. Cliente, ele é cliente. Né? Eu falei assim, então, empreender, se você quer transformar a coxinha em produto, a primeira coisa que você vai fazer é levar essa coxinha como produto para ser testada por essas pessoas como clientes. Quanto que ela estaria disposta a pagar? O que ela gostou, o que ela não gostou? Qual a embalagem que deveria ser usada? Você vai questionar algumas coisas para transformar aquela sua coxinha da tua casa naquilo. Agora, vamos fazer a segunda pergunta, tá? Você acabou de me dizer que você detesta fazer coxinha. Nossa, já ia falar isso. Eu falei assim, você imagina que daqui a um tempo você não vai fazer mais 50, você vai fazer 500, porque você está transformando isso numa empresa. Isso quer dizer o quê? Escalar. Aumentar a quantidade. Se hoje você já não gosta e você detesta o cheiro da gordura, tá? Imagine quando estiver fritando 500. O que vai acontecer dentro da tua casa? Você vai odiar a sua casa, você vai odiar quem vai te ajudar, tá? Quem está disponível para te ajudar quando escalar? A pessoa também não pensou nisso. Tá? Agora vamos chegar ao ponto crucial. Quanto custa? Não custa nada porque as coisas estão lá em casa. Eu falei assim, não, é uma empresa. Você vai comprar especificamente os produtos, vai fazer a coxinha agora e vai me mostrar qual é o custo dessa coxinha, porque se você me falar que você gastou individualmente 3, 2, 3, qualquer valor X que você conseguir identificar, esse é o custo, tá? Se você vai poder, no máximo, o seu cliente está disposto a pagar R$5, R$6, quanto você teve de ganho? Tá. Aí vem a segunda coisa que a gente fala para essas pessoas. O que é despesa? Aí a pessoa olha para tua cara e fala assim, despesa eu não sei, assim, não é o custo? Eu falo, não, o custo você conseguiu alocar. A despesa é aquilo que você não está vendo. A luz da sua casa, uma parte dela passa a ser custeada pela sua empresa. O gás, a água... Tudo vai ter que fazer. Isso são despesas que você já tem, tá? E que não mudam. Existem coisas que não vão mudar conforme aumentar o número de coxinhas, mas que existem e que estão dentro do seu desenho também. E que vão comer uma parte desse seu chamado, essa sua margem de ganho. Tá? Perfeito. Então, de um jeito muito simplesinho e até fazendo adaptações para que você entenda, você viu quanta coisa que a gente fala com esse empreendedor? Sim. E assim, e ele não pensa em nada disso, tá? E assim, acima de tudo, qual é o conceito? Onde você quer chegar com isso, tá? Então, por exemplo, uma empresa de coxinhas é o quê? Um alimento. Então, o quê? Quando você vende um alimento, você tem que pensar se ela é saudável, o que você está agregando na vida do outro, tá? E onde você quer chegar daqui 1 ano ou 5 anos. Eu sempre falo para todo MEI, tá?
o MEI que se preza, ele tem que ser um dia um microempreendedor e do microempreendedor uma empresa pequena. Então ele tem que pensar onde ele vai estar daqui a 1 ano e onde ele vai estar daqui a 5 anos. Previsibilidade, né, de alguma forma. Tem os riscos, sim. Tem a parte de se jogar e ser corajoso, de fazer e tomar algumas iniciativas, mas dentro de uma previsibilidade, dentro de um pé no chão também, algumas vezes, né, colocando pós e contras, e sensacional. O tempo voa, Cosmo. O tempo urge de uma forma, assim, maravilhosa. É urge que fala? Tá urge, né? Porque eu tenho esses negócios, né? Ai, quem pariu... hoje eu sei alguns ditados, porque eu já estudo, mas assim, antes a gente fala tudo errado, né? Quem pariu, sei que lá, que balanço, mas é hoje, quem pariu Mateus, que balance, né? E o povo inventa cada batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, já foi dessa época. Nossa, mas não é, espalha rama, né? Espalha rama pelo chão. Estamos falando de conhecimento. Então, por isso que eu pergunto, o tempo urge, né? É isso mesmo. Mas vamos lá. Em resumão, assim... Quais outros projetos? Eu sei que tem o Meta Z, eu sei que tem o Vive, eu sei que tem o Hub, é isso, né? Conta pra gente, assim, resumidamente, tal coisa X, tal coisa engloba X, tal coisa X. Esses são os projetos do universo Cosmo Fusaro. Tá. A ideia é se expandir um pouco, porque assim, Meta Z tem tudo a ver com o que você acabou de falar, tá? Eu precisava de um bonequinho, um mascote para isso tudo, tá? Então eu criei o Meta Z. O Meta Z por quê? Eu considero que a raiz da Como de Saber é você saber o que é um mestre. Um mestre é aquela pessoa que sabe que vai ser eternamente um aprendiz. Se ele não tiver humildade para ser aprendiz todo dia, ele nunca vai ser um mestre. Então, o Meta Z saiu da palavra mestre-aprendiz, tá? Tava na moda o Meta Z deu um toque, e o Meta Z é o quê? Ele podia ter sexo? Não. Ele podia ter raça? Não. Ele podia ter idade? Não. Então ele virou um bonequinho que não tem sexo, não tem idade, não tem nenhum tipo de característica. Quiser, né? Ele é livre. Ele é simplesmente uma caracterização do humano puro. Tá? Então ele na realidade é um meio de eu falar com todas as pessoas, tá? Então o Meta Z é o nosso mascote. Ele é um mascote, tá? Sensacional. A comunidade Vive é porque assim, a Como de Saber, ela estava levando de maneira social, tá? Todo mundo é voluntário dentro da Como de Saber e leva conhecimento para frente, seja no formato de entrevista, seja no formato de artigos, tá? Já eu precisava trabalhar esse lado que a gente está falando de empreendedorismo. Então eu precisava dar mentorias para essas pessoas de um jeito completamente fora do quadrado, tá? Por quê? Porque tem muita coisa quadrada no mercado. E a maioria das MEIs, elas não conseguem se enquadrar. Por quê? Elas sequer, assim, a gente fala de MEI, mas um dentista é MEI, um médico é MEI, o psicólogo é MEI, aquele funcionário de publicidade hoje é MEI. Todo mundo é MEI agora porque ficou moda. Tá? Só que as pessoas não sabem o que é uma MEI. Exato. E elas não sabem o que é empreender. O que implica isso? Tá? E mais do que isso, não só, algumas MEIs estão ligadas a alguma empresa já existente. Outras são livres, tá? E elas precisam ter começo, meio e fim. E as pessoas hoje, elas simplesmente, numa ânsia, que isso também a Covid atrapalha um pouco, na ansiedade, se a gente criou um monte de profissionais no mercado que entendem muito de pedaços, tá? Mas não entendem o todo. Tá. Então, o que acontece? A gente está ajudando as pessoas a entender que tudo que você comprar para sua MEI, tá? Tem que estar dentro de uma estratégia. Então, a primeira coisa que você faz quando tem uma MEI é definir qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. Por quê? Porque se não encaixar nisso, tá? Não compre. Por quê? Eu vejo muita gente comprar coisas, tá? Antes de definir esses 3 pontos. Todo mundo fala assim, isso é teoria. Não é teoria. Porque a missão é a coisa mais prática que existe na face da Terra. É onde eu quero chegar, meu propósito. Quer mudar o nome, quer chamar de propósito, quer chamar de objetivo, chame o nome que você quiser, mas tenha. Então, se o seu objetivo é esse, se você em 1 ano quer chegar em tal lugar, em 5 anos está em tal lugar, quando você vai fazer uma aquisição ou que você vai fazer uma contratação de um serviço, a primeira coisa que você vai olhar é se aquele serviço se encaixa em você.
Perfeito. Isso é a Comunidade Vive e isso é a minha mentoria. Por quê? Porque eu não quero fazer esse serviço dessa pessoa, mas eu quero que ele tenha sentido para o meu empreendedor que eu estou treinando, que eu estou mentorando, tá? Porque ele vai lá, eu vejo umas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu vou comprar isso. Tá, eu vou usar alguns exemplos básicos que agora hoje todo mundo está comprando, tá? Todo mundo quer comprar branding, todo mundo quer comprar tráfego pago, todo mundo quer fazer rede social, tá? Tristemente informo, nem todo mundo deveria ter rede social, nem todo mundo deveria ter... agora, branding, por exemplo, todo mundo tem que colocar como meta ter. Se você não tem dinheiro hoje, você vai ter que colocar como meta um dia ter. Por quê? Porque é a sua identidade, tá? Então, o que acontece? Presença virtual, tá? Presença digital é necessário, mas no lugar certo. Então, assim, existem algumas coisas que é você ter o orgânico, você ter o tráfego. Existem pessoas que são adaptadas a cada um deles. E você precisa entender de onde vem tudo isso. Da estratégia da empresa. Legal. Qual é o meu produto? Assim, eu já tive muitos clientes que depois de atendê-los, eles já estavam 6 meses no mercado e eles não tinham produto, tá? E aí eles falavam, mas eu não vendo. Eu falei assim, claro, você não tem produto. Qual é o seu produto? O que você está oferecendo? Não. Aí eu falei assim, não, essa é a sua ideia. Você conta para todo mundo a sua ideia e aí você fala que as outras pessoas copiam você e fazem e começam a vender. Eles pegam a sua ideia, que é aquela cópia que você falou, tá? Pegam, criam algo em cima, criam um produto com a sua ideia e começam a vender. Não os culpe, porque você deu para eles a ideia. Exato. Porque você achando que estava vendendo o seu produto, você estava dando a sua ideia. E aí, imagina se você acelera isso através de uma rede social. Você está dando a ideia para milhares de pessoas. Então, por que não pode sair fazendo as coisas como se fossem simplesmente por fazer? Não. Rede social é comunicação e comunicação em alta escala. Perfeito. Se você comunica para o mercado a sua ideia, tá? Não reclame se as pessoas copiarem e fizerem igual. Porque você que deu aquilo para elas, tá? Agora, crie o produto e comunique na rede social o seu produto. Aí a gente começa a conversar. Então, coloque, encaixote aquilo. Eu falo assim, algumas pessoas têm conhecimento. Pegue o seu conhecimento e coloque num livro, coloque num curso. E venda o curso ou venda o livro. Aí não reclame mais, porque aí aquilo foi para o universo. Perfeito. Tá? Então, o que a gente faz hoje na Comunidade Vive é ajudar. E aí, por que da Hub que você perguntou? Eu não tenho mais paciência para executar várias áreas. Então, por exemplo, hoje eu não quero mais fazer o financeiro. Então, tem uma pessoa que eu já testei. Você já está delegando, né? E aí, aquela pessoa que eu estou atendendo, eu falo assim, olha, você sozinho. Porque existem uma coisa que é muito legal te contar. O que é uma assessoria, uma mentoria e uma consultoria? Consulta é igual médico. Consulta. Você tem um problema, consulta e tem uma solução. Perfeito. Tá? Mentoria é quando você acompanha tudo. Então, as soluções vão vir em quase todas as áreas, tá? E, na realidade, é um acompanhamento e uma troca, tá? Porque muitas vezes naquele cliente que você vai descobrir algo novo. Sim, é pegando na mão mesmo. É na mão mesmo. Você é uma mentora, então sabe o que eu estou falando. Assessoria, não. Então, quando uma pessoa, por exemplo, chega para mim e fala, me mostra toda a empresa dela, e a gente conversa e tal, eu vou falar assim, olha, você devia fazer o marketing você mesmo. Por quê? Porque ela tem competência para aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te mentorar, vou te ensinar a fazer e vou te dar as armas para você fazer você mesmo. Então, eu fui mentor no marketing, tá? Mas tem pessoas que não têm essa competência. Aí eu falo assim, olha, você vai precisar que alguém faça o seu branding, que alguém faça a sua rede social. Por quê? Porque, na realidade, não está nas suas características, nas suas habilidades e competências. E não é algo que você vai criar. Perfeito. Aí eu criei uma hub onde que eu vou identificando boas pessoas, inclusive alguns clientes, tá? Fala assim, olha, agora você tá tão legal que eu quero te indicar, porque eu, Cosmo, não vou querer mais fazer isso aqui. Agora, quando eu identifico, eu mentoro e deixo a pessoa fazer. Por quê? Porque uma empresa que está nascendo, gente, não pode ter despesa demais, não pode ter custo demais. Às vezes a pessoa nem viu o lucro ainda, a maior parte, né? E aí já está comprando algo e ela nunca ganhou nada. E é o que faz tá muitas gastando. Empresas quebrarem em pouco tempo, né? E aí, se ela tem uma competência, assim, cabe ao mentor avaliar aquela competência e ajudar.
Agora, cabe ao mentor também dizer assim, olha, por exemplo, eu vejo muita gente tentando fazer a minha contabilidade e as finanças, só que sem competência alguma. Perfeito. É um risco altíssimo, tá? Como você falou no risco, vamos usar a palavra risco. O risco de você fazer números errados. Fez números errados, errou feio. Então, para isso existem contadores muito bons. Existem contabilidades hoje quase completamente no sistema, então que também funciona muito bem. Se aquela pessoa é uma pessoa tecnológica, ela já é height, já está na modinha, é jovem, se adapta fácil, para que complicar, gente? Um contador digital é fantástico para aquela pessoa. Já aquela pessoa que não se adapta ao digital, deixa um contador tradicional, mas procure um contador que consegue fazer um custo, tá? Um preço que seja uma despesa para ele, mas que seja uma despesa que cabe no bolso dele. Perfeito. Tá? É isso aí. Cosmo é isso, gente. Cosmo é projetos, criatividade. É assim que eu te vejo, viu? Projetos, criatividade, interação, integração, ação. É isso aí. E comunidade, né? Também é acolhimento, sim, também é abraço, também é auxílio. É isso aí. Bem, pra gente finalizar, porque como eu disse, né, o tempo vai... Eu quero que você deixe suas redes sociais aqui pra gente e que fala diretamente. Agora eu quero você olhando diretamente para esse público e dizendo qual é a mensagem. Cosmo, tô começando, né? Tô dando os meus primeiros passos, de repente saí de um CLT, tô tomando o meu rumo. Então é a rede social sua e qual é a mensagem principal, direto e reto, que você deixa para essas pessoas que estão começando o seu negócio ou... Já quebrei, já aconteceu, tô prosseguindo por outro caminho. Qual é o recado principal? Por onde ele vai? Tá. www.comudesaber é o nosso site. Eu acho que o melhor caminho é entrar no site, tá? Ele dá link direto para a comunidade Vive e para as demais, tá? Agora, te dando, assim, eu acho que teria que ter uns 2, 3 pontinhos dentro dessa colocação que você fez para a gente finalizar. Primeiro, tá? Não vire empreendedor porque os outros acham que você deveria. Só vire empreendedor se você souber o que é empreender, procure alguém, converse com a gente se precisar, mas entenda o que é empreendedorismo antes de empreender. Tá? Segundo, errar, quebrar, como eu ouço de monte, isso não é problema. Tá? Isso é degrau para crescer. Só não trate isso como se fosse algo finalizador. Não é. É simplesmente um aprendizado no caminho. E o terceiro é que, assim, não é fácil, tá? Eu acho que, assim, é delicioso, é desafiador, mas não é fácil. Então, não pense que você vai ser CLT ou ser empreendedor, não compete, gente, tá? Na realidade, você tem características para ser CLT ou para ser empreendedor. Procure alguém, converse com alguém, troque muita ideia antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, de ir para o empreendedorismo, porque todo mundo está indo. Não vai efeito manada. Vai porque você sabe o que quer, onde você quer chegar e você tem um propósito de vida. E procure alguém que sabe falar de empreendedorismo como Cosmo Fusaro, gente. Bem, pessoal, eu agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui com a gente. Agradeço a sua atenção, o seu carinho. Nos sigam aí nas redes sociais. Paula Sena Mentora. Assessoria Essência aí da Edivânia Santos. E eu agradeço a participação de todos. A gente se vê no próximo episódio. Paz!